22 horas em ponto, vamos dar início, então, a nosso bate-papo aqui com o professor Raul Breves, falando sobre a terapia dos cristais radiônicos. Gostaria de agradecer, né, especialmente a ele nesse momento que ele dispensou para poder estar aqui com a gente, né, falando um pouco da história dele, da vida dele, também a respeito da técnica, né, que é aquilo que nos interessa bastante. Como ele falou, como ele sempre fala, né? Estamos aqui para vender ideias, né? Para fazer amigos e procurar aumentar essa rede dessa terapia do bem que ele desenvolveu, que eu acompanho, né? Desde o ano de 2009. Então, ele sabe, eu falo para todo mundo, para quem eu tenho a possibilidade de estar na presença de professor, né? Que sou um grande fã do trabalho dele e depois de conhecer ele também pessoalmente, sou um grande fã dele também. Então, assim, obrigado pela sua presença aqui e esperamos que seja produtivo para todos. E vocês também possam, né, a partir de agora, acompanhar e sempre que tiver uma dúvida aí, possam externar elas para que ele possa também, da melhor forma, a gente possa resolver e iluminar um pouco mais essa brilhante história que ele tem para contar para a gente. Bom, obrigado você, Marcos, de reunir esse pessoal aí para a gente poder falar um pouquinho mais, né? Isso aí. Para tornar o pessoal mais conectado no que a gente está desenvolvendo. Eu só vou fazer um parênteses aqui. A partir de agora eu vou encerrar o som de todos vocês aqui no chat. E no chat não, aliás, vou encerrar o som de todos vocês. Quem puder, faça manualmente aí, ó. Tem um microfonezinho no canto inferior esquerdo da tela. É só clicar nele para desativar o som. Aí fica mais fácil quando o professor estiver falando, não tem interferência de ruído. Tudo bem? Posso começar então? Pode, fica à vontade. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para mostrar para vocês. Acho que o importante é conhecer um pouquinho da história. Contar a história sempre ajuda. Vou pegar aqui. Então, veja que eu me preocupo muito, pessoal, quando a gente vai falar de cristal radiônico, que é uma coisa que a gente, às vezes, vocês ficam pensando, pô, é um produto. Então, ele vai falar de produto. Não, mas não. Meu objetivo é falar da filosofia que me levou aos cristais radiônicos. E eu sempre falo para os meus alunos que o ideal é vocês entenderem a proposta do cristal. E se vocês gostarem, aí vocês têm condições de se especializar, coisa que a gente foi compreendendo, foi um material que a gente foi gradativamente construindo para vocês. Deixa eu explicar, para vocês entenderem a história do cristal radiônico. Porque, veja, eu criei o cristal radiônico em 8 de maio de 2008. E neste ano, ele não surgiu do nada, né? Digamos assim. Eu tive uma ideia, vou programar. Porque vamos pensar em termos de energia. Eu sempre soube, e todos vocês provavelmente sabem, que existem N maneiras de vocês programarem os cristais de quartzo, por exemplo. Programação mental de cristal é uma coisa antiga, milenar, vem lá da Atlântida. Então, existe trocentas maneiras de você programar o cristal. E a maneira como a gente programa o cristal radiônico é uma maneira muito curiosa. Eu quero que vocês compreendam. Mas eu só descobri sobre a energia do cristal radiônico, por incrível que pareça, no ano passado. Não bem no ano passado. A gente pode dizer que a gente bateu um martelo para falar para vocês o que é o cristal radiônico. Foi quando eu publiquei esse último livro que eu escrevi recentemente, que fiquei 2 anos escrevendo, que é a terapia dos cristais radiônicos. Ali, hoje, por exemplo, se você me perguntar
cristal radiônico, eu sempre falo, olha, você quer entender? Mas senta, como diz um amigo meu, senta que vai demorar para eu te explicar. Mas dá para explicar com, uma, com, com essência, tá? Agora, quando eu criei o cristal radiônico em 2008, havia toda uma história por trás desse conhecimento que eu não compreendia e eu tive que buscar nas raízes de como eu comecei todo esse processo para chegar neles. Me permitam contar então como foi. Para vocês terem uma ideia, do ano de 1974 até 1988, na minha, digamos, juventude, mais ou menos de 1900, quando tinha meus 18, 19 anos, eu comecei a me envolver com grupos, né? Eu fui Rosa Cruz muito tempo, 14 anos, estive na teosofia também nesse período todo. Foi um período que eu tive tempo para ficar pesquisando esse material esotérico. E conheci muitos amigos maçons. E juntamente com isso, eu também participava de um grupo de controle mental, de um método de um americano, José Silva, que foi muito divulgado na década de 70 por aqui no Brasil. Silva Mind Control. Então, a gente ficou a gente vivia em meditação. O que eu quero dizer? Então, meditação é uma coisa que eu fui desenvolvendo durante muito tempo através desse grupo. Deixa eu prosseguir, né? E chega uma hora, como tudo na vida, que a gente tem que seguir caminhos diferentes. A partir depois de 14 anos envolvido nesse processo, eu concebi esse livreto chamado Evolução da Consciência, onde, veja que a gente percebeu que existe um processo de evolução de consciência na humanidade, e aí a gente acabou se afastando, já casado com as coisas, já procurando trabalhar com eletrônica e tudo mais, comecei a seguir diferente. Em 1990, foi quando eu conheci a neurolinguística e a psicologia do destino familiar do Dr. Zoni, objeto desse último livro, inclusive, que quando eu criei o cristal radiônico, falei, eu preciso juntar a filosofia do cristal radiônico com a psicologia do destino familiar, coisa que eu só consegui fazer depois de 12 anos de pesquisa, vamos dizer assim, né? Eu dizia 12 anos, um pouco menos, aqui até sedimentar isso para vocês demora um pouquinho. Aí eu comecei a me envolver com a acupuntura. Em 1992, eu resolvi estudar acupuntura. E quando eu comecei a estudar acupuntura, lá um dos meus antigos colegas, porque eu conheci a acupuntura, inclusive, naquela época que eu fazia muitas meditações. Eu conheci a acupuntura na década de 70 e um colega que era acupunturista, eu ia todo final de semana ver ele trabalhando com acupuntura, naturalmente, mas a gente não tinha maturidade para se envolver com isso. A acupuntura, às vezes, exige um pouquinho de maturidade para a gente abarcar algumas informações. E esse colega me falava que o grande segredo da acupuntura desde a década de 70 era o I Ching. E aí eu tive a oportunidade de começar a ler e ver com mais carinho o I Ching também. E fui prosseguindo. Em 1995, o que aconteceu foi que a gente já um pouco mais maduro, a gente escreveu esse livro Saúde Global, que eu fiz em edição muito pequena, cujo material, porque eu tenho o hábito de começar a registrar o que eu vou aprendendo, para poder associar depois. Tenho uma memória um pouquinho curta, então o meu objetivo é sempre pegar, estar rascunhando o que eu estou descobrindo. Tem um velho ditado que fala que para você escrever um livro, basta você escrever pensamentos durante 10 anos. E daí você pega esses pensamentos que você escreveu durante 10 anos e ele fatalmente se transforma num livro. Então, esse saúde global nada mais foi que isso. Foram informações que a gente foi granjeando, onde eu percebi que saúde era uma coisa que, segundo a Organização Mundial da Saúde, é um bem-estar físico, mental, social, espiritual, e já tinha a acupuntura na jogada. Tá? Aí,
Já formado na acupuntura, e vocês que estão estudando acupuntura, muitos daí provavelmente são acupunturistas já, você sabe como que é difícil os primeiros passos, como é inseguro. A gente vive correndo atrás de fórmulas de pontos. Qual que é ponto para isso, qual que é ponto para aquilo. Então, no ano 2000, veja bem, eu fiquei 5 anos pegando as informações do meu curso de acupuntura e colocando numa ordem de uma maneira mais compreensível, criando esse livro Acupuntura Tradicional Chinesa. Foi que eu comecei através desse livro, ter contato com o pessoal da acupuntura no Brasil inteiro. Porque, modéstia à parte, ficou um trabalho muito didático. Inclusive, ele foi adotado na Associação Brasileira de Acupuntura como livro-texto. A gente conseguiu colocar a essência do curso de acupuntura da ABA, da Associação Brasileira de Acupuntura, nesse trabalho. Ficou muito, muito, muito bom mesmo. Ora, 5 anos escrevendo não foi fácil, não, porque a gente fala que a gente se propõe em compreender realmente. Porque imagina um engenheiro eletrônico se meter com a acupuntura, a minha preocupação sempre foi pegar e fazer alguma coisa, mostrar quem está se esforçando para compreender. Daí eu entrei em contato com o Seattle, através do Dr. Wu, e comecei a ser mais conhecido. Inclusive, ele começou a me convidar para dar aulas de diagnóstico eletrônico. Nesse meio tempo, conheci a radiestesia através de um colega chamado Célio Páscoa, que já é falecido em São Paulo, e que ele me desafiou a confirmar se a radiestesia funcionava mesmo através dos diagnósticos eletrônicos que eu fazia. Envolvido nessas pesquisas para desmistificar a radiestesia e falar que isso era charlatanismo, eu quebrei a cara, me apaixonei pela radiestesia e aí caí na radiônica de paraquedas. E essa foi a história toda da radiônica, onde a gente acabou desenvolvendo máquinas próprias para ver se era possível interferir à distância nas pessoas pelos pontos de acupuntura. Tanto que eu escrevi esse livro aqui, chamado Acupuntura Tradicional via Radiônica, que já está esgotado, que foi publicado em 2007, como vocês estão vendo aí, que depois a gente pegou e, com essa informação na cabeça, em 2008, pumba, saiu o cristal radiônico. Veja, eu fiquei praticamente 2 anos trabalhando com curas à distância, com radiônica. E quando você trabalha com cura à distância, onde você não precisa do paciente do seu lado, não precisa de agulha, não precisa de nada, a não ser a sua mente, e depois de 2 anos é impossível você voltar a ser a mesma pessoa que você era antes, onde você só trabalhava com agulhas. E aí, parando de repente para pensar, me surgiu a ideia de programar essas bolinhas de vidro que vocês conhecem como cristal radiônico, com o mesmo, com as mesmas meditações que eu fazia para fazer as minhas curas à distância. E tentando entender esses cristais é que surgiu o livro A Terapia do Bem, cuja escolha desse nome se deu devido a grandes discussões no Orkut na época, não tinha Facebook na época, onde a gente escolheu Terapia do Bem como o nome que mais expressa os objetivos sociais da medicina tradicional chinesa. Mas ainda não era o suficiente para entender o que era o cristal radiônico. Veja bem, a gente se admirava com os resultados, era incrível, na época, em 2008, observar as dores sumindo assim como mágica na frente da gente, porque usava os cristais radiônicos, a princípio, isso tem a orelha, muitos confundem que o cristal radiônico é só para usar na aurícula, não. Ele tem uma energia tão incrível dentro dele que fez com que a gente ficasse pesquisando, como eu comentei com vocês, de voltar lá atrás para tentar entender.
Quando eu publiquei o livro A Terapia do Bem, eu mais ou menos registrei algumas informações que já estavam na minha cabeça. Ou seja, sabe aquele primeiro livretinho, A Evolução da Consciência? É esse livro, A Terapia do Bem, maduro, tá? mais, mais fortalecido. Porque naquele livro, quando eu pego aquele livretinho que eu tenho, eu vejo, nossa, como eu era infantil no que eu escrevia. E hoje, com esse Terapia do Bem, ficou muito mais maduro, é isso que eu quero dizer. E muito mais enriquecido de detalhes e informações que a gente não tinha. Aquele livro de acupuntura tradicional chinesa que eu publiquei, que a ABA adotou como livro-texto para os seus cursos, eu reformulei ele e adaptei, respeitando toda a parte didática que tem nele, reeditando ele com esse nome novo, chamado Conceitos da Terapia do Bem. Tem muitas escolas de acupuntura que usam esse livro como referência para facilitar para os alunos na fase básica das leis da acupuntura. Está muito bem feita. É interessante vocês lerem, quem não conhece. Aí, em 2015, observando todo esse processo dos efeitos do psiquismo, porque veja que a gente começou a usar o cristão radiônico para dores, mas depois a gente descobriu que ele atuava no psiquismo. E quando ele atuava no psiquismo, a gente começou a cair de paraquedas, mais uma vez, nas pesquisas do psiquismo chinês. E a gente pode dizer que ele amadureceu bem, amadureceu bem a minha compreensão quando eu publiquei esse livro Educação da Mente. Mas ainda não foi suficiente. Faltava alguma coisa a mais que a gente conseguiu preencher no ano de 2019, editando esse livro Terapia dos Cristais Radiônicos, Psicologia Zonde e Acupuntura no século XXI. Veja que a proposta é bem arrojada e é, com certeza. Porque a gente conhece, mas com o tempo a gente vai passando informações para vocês. Veja que isso que eu quero dizer é o seguinte, que quando você se fala em cristal radiônico hoje, a gente não está procurando falar de um produto, a gente está procurando falar de uma terapia que, quando vocês compreenderem o que está registrado nesses 4 livros e se envolverem com o que está aí, vai permitir a vocês fazerem uma psicologia transcendental. Permite vocês trabalharem com acupuntura e psicologia ocidental. É um salto gigantesco nas terapias. Tá? É isso que a gente pretende quando se fala em cristal radiônico. Então, longe de querer vender o cristal em si, isso não me interessa. Me interessa vender a ideia, para que vocês cheguem dentro de um conhecimento que eu sempre brinco com vocês, que se vocês lerem esse livro da Terapia do Bem que eu publiquei em 2010, lá na introdução, tem uma frase inspirada de uma amiga que fala: Raul, acho que isso aqui é uma coisa que, com o tempo, as pessoas não vão mais depender dos cristais radiônicos. E é realmente, a partir do momento que você se envolver com a filosofia dos cristais radiônicos e compreender a energia que eles têm, você se transforma no cristal radiônico e eles ficam dispensáveis para você. Então, esse é o objetivo. Tá? Vender um conhecimento. Como vocês ainda não têm essa filosofia toda dos cristais radiônicos, então está emprestando para vocês o cristal radiônico que tem essa energia, e através do momento que vocês começam a observar os resultados terapêuticos com ele, vocês vão se encantando, querendo saber mais, saber mais, até que, quando vocês souberem com bastante solidez que eu quero passar para vocês, vocês se transformam nele, porque na realidade ele é isso. Filosofia chinesa, por incrível que pareça, dentro de uma bolinha de vidro. E aí como é que a gente programa o cristal radiônico? Né? O que é a radiônica?
é um nome meio estranho. Aí como a gente já vem usando o nome radiônico, cristal radiônico há muito tempo, já está mais fácil, mas no início era mais difícil. Mas o termo radiônico, ele surgiu através desse médico americano, Albert Abrams, que para variar, se vocês procurarem lá no Google, no Wikipedia, vocês vão ver que ele é classificado como um charlatão. Aliás, toda pessoa que faz algo que é fora da ciência comum, os caras querem crucificar e execrar com ele. Mas o fato é que a radiônica é um sistema que funciona, é inevitável. Quem pesquisa sabe. Então, ela se utiliza de máquinas, na época elétricas, e hoje são máquinas eletrônicas, que permite você criar um foco mental, transformando a sua capacidade mental de um paranormal, como se você fosse um paranormal, uma pessoa normal, mas com capacidade de paranormal. De tal forma que você, através do seu foco mental, via radiônica, você consegue interferir e trabalhar questões ligadas à questão física, mental, emocional e, por que não, também espiritual. E aí, para aqueles mais céticos, e eu imagino um engenheiro se não é cético, né? Ele sempre foi muito crítico. Isso é muito importante, a gente não pode aceitar nada. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Tá? Estou aqui para conversar com vocês no sentido de a gente trocar ideias. Né? Então, para aceitar a possibilidade de inserção de um programa mental no interior do cristal radiônico, é que a gente cita esse pai da nanotecnologia, Richard Feynman, um cientista renomado, pai da nanotecnologia, né, como disse, que ele dizia que se você pegasse um cubo com 0,1 milímetro de aresta, você conseguiria imprimir nesse cubo todas as palavras escritas pela humanidade, desde que fosse escrita em átomos. E a nanotecnologia é uma realidade hoje. Esse computador que vocês têm na mão aí, o celular que você está na mão, é fruto de nanotecnologia. O processo de energização do cristal radiônico, basicamente, de uma maneira resumida, imagina essas duas máquinas radiônicas. Quando você faz a meditação, as meditações que inclusive eu disponibilizo para vocês no YouTube, depois o Marcos pode passar para vocês o link que está lá no YouTube, vocês podem fazer essas meditações. Então, basicamente, eu recomendo que vocês façam duas delas que estão lá. A meditação do sorriso interior e a meditação do baguá. A gente ficou durante mais de 3 anos, depois que eu aprendi essas técnicas com a minha instrutora, a Eli Brito, as técnicas do Mataxia. Então, a gente treinou durante 3 anos aqui em Mogi das Cruzes um grupo de amigos nessas técnicas. Então, a gente se desenvolveu bem nelas. Isso foi antes de me envolver com a radiônica. Tá? Então, quando a gente faz essas meditações, em resumo, é como se você imprimisse toda a filosofia da medicina chinesa dentro dos cristais, que é representado pelos trigramas, como eu estou mostrando aqui, né? Você tem os trigramas do céu anterior e do céu posterior. E aí você, então, consegue fazer com que esses cristais tenham, só você sentindo essas meditações agindo em você, para você ver que tipo de energia você vai acrescentar lá no seu paciente quando você põe uma bolinha de vidro dessa nele. E aí você vai, pensando na filosofia dos cristais radiônicos, né? Em aula, normalmente, eu faço vocês fazerem a meditação do sorriso interno em conjunto para vocês sentirem o impacto do que a gente está se referindo. Mas aqui é meio difícil a gente fazer esse processo. Mas vocês, fazendo a meditação do sorriso interno no YouTube, vocês vão entender. E se fizer a do Baguá, vai entender mais ainda. Você tem que buscar um bem-estar para transferir esse bem-estar para o paciente. Essa é a proposta das meditações. E no cristal radiônico tem ali isso. E se você colocar o seu coração, uma boa intenção no cristal radiônico e ordenar que o cristal leve essa energia para onde você quer, você vai fazer coisas impressionantes. Você faz coisas impressionantes.
Agora, para compreender a energia do cristal radiônico, como comentei, você tem que observar, né? Tem que observar. E observar. Clinicamente, a gente tem alguns experimentos. O primeiro experimento que eu fiz foi com maçã. Eu peguei uma maçã, obviamente descasquei, coloquei em 2 vidros e ficaram lá. Veja que essa experiência em 2010, hein? Eu passei praticamente um ano, porque veja bem, o meu lado mais crítico era, pô, mas como é que eu vou convencer alguém que dentro dessa bolinha de cristal radiônico, esse cristal aqui tem energia? Porque para a mente racional, poxa, isso aí é um pé no saco, né? Bom, então eu comecei a fazer experiência. Uma das que eu fiz foi essa da maçã. Coloquei em 2 vidros. Um deles, vejo que aqui tem o cristal radiônico, vejo que é 21/12/2010, tá? Em 23/4, 4 meses depois, o que aconteceu? O cristal radiônico que estava com a maçã dissolveu completamente a maçã, enquanto que a outra metade ficou intacta até hoje, tá? Ela ficou intacta. Ou seja, 4 meses foi o suficiente para dissolver totalmente a maçã. A água, sob o efeito do cristal radiônico, tornou ela. Porque a água tem uma propriedade interessante, ela se agrupa em cachos de H2O, e quando você diminui bastante esses cachos de H2O, que a maçã não tendo gordura, essa água conseguiu penetrar nas moléculas da maçã, encharcando ela de tal forma que conseguiu dissolvê-la depois de 4 meses, diferentemente do outro vidro. Vocês entenderam o processo? Talvez fique mais fácil eu mostrar para você da carne de porco, porque a carne de porco tem gordura. Então a gente fez com carne de porco, coloquei um saquinho com cristal radiônico que tem a tampa verde e fui tocando. Aí o que acontece? Perceberam que o vidro sem cristal radiônico, como foi, a carne foi degenerando e apodrecendo cada vez mais, de tal forma que chegou uma hora que ficou totalmente turva a água do vidro que não tinha cristal radiônico, diferentemente do outro. Então, aí você tem uma constatação. E se vocês fizerem essa experiência, é só ver. Façam a experiência e vocês vão constatar que isso é uma realidade. E aí eu pergunto para vocês, tem efeito placebo aí? Eu fiquei, olha, você não vai estragar essa carne. Deixei o vidro lá e esqueci, né? Então, se isso não é evidência que o cristal radiônico tem uma energia, eu não sei o que é, né? Outra experiência que a gente fez recentemente foi com relação ao pH. O que a gente constatou é a ação do cristal radiônico em ferimentos. Esse senhor aqui, por exemplo, foi uma aluna chamada Franciane, acho que de Hortolândia. Não, Orlândia. Não, acho que é Orlândia. Esse senhor, ele levou um ferro quente no pé e esse pé estava para ser amputado, porque não sarava essa ferida. E ela cercou com cristal radiônico, em praticamente 15 dias, o pé dele sarou. Então, observando o efeito dos cristais radiônicos para facilitar a recuperação do organismo para qualquer tipo de ferimento, que fez com que a gente pesquisasse o cristal radiônico em termos de pH. E o primeiro experimento que eu fiz, obviamente, foi com aquele reagente de aquário. E se vocês quiserem, vocês podem pegar qualquer água mineral. Sugiro fazer com água mineral, tá? Se pegar água de torneira acho que nem água é mais, viu? Então vocês pegam uma água mais leve, tipo Bonafonte, você põe alguns cristais na água e depois de algumas horas, contaram pelo reagente químico, compare com o reagente químico a quanto que você alterou o pH dessa água, vocês vão ver que interessante. O pH da água não muda assim instantaneamente, tá? A energia sim, mas para
que haja uma mudança química, demanda um tempo, às vezes demora 3 horas, 4 horas para mudar, dependendo do tipo de água, tá bom? A dica é para vocês também constatarem que o cristal radiônico tem algum tipo de energia. E para sedimentar, para ver se não era loucura, a gente resolveu, através de um engenheiro químico, amigo meu lá de Curitiba, pedir para ele fazer experimentos com água deionizada, que é água destilada, para verificar isso. Quem é químico aqui, quem estudou um pouquinho de química, sabe que a água deionizada ela não tem íons e, portanto, o pH dele, a água é muito dura para mudar o pH, é praticamente impossível você mudar o pH de uma água deionizada. Pois bem, com a ação com os cristais radiônicos, feito em 72 horas, você vai lá, pô, mas aqui estava 5,79, aqui está 5,92. Isso é muito pouco. A mudança de pH é logarítmica. Depois, essa fotografia, pena que eu não tirei fotografia, né? Eu fiz a mensuração dessa água com cristal radiônico, 20 dias depois, o pH foi aqui para quase 7, enquanto esse ficou em 5,79. Veja bem, demorou 7 dias para o pH subir para 7. Curiosamente, você tirando o saquinho de cristal radiônico da água deionizada, o pH começa a voltar ao índice anterior. Bom, e a gente foi prosseguindo. Tem algumas pesquisas curiosas que a gente poderia falar aqui para vocês, mas são coisas que a gente vai se convencendo e só para instigar a curiosidade, para vocês verem como que a gente vem analisando com seriedade o cristal radiônico, para não ficar querendo vender a ideia para vocês que, olha, isso aqui enganar vocês. Não, imagina. Eu estou há 12 anos mostrando essa terapia para vocês, o cristal radiônico. Se fosse mentira essa coisa, esses caras já tinham me matado faz tempo, tinham me trucidado. Então, isso aí são experiências que a gente foi fazendo com o pH. E para vocês terem uma ideia do cristal, você só consegue mensurar a energia do cristal radiônico medindo a energia do corpo humano. É impossível medir a energia do cristal radiônico. Porque a energia do cristal radiônico é uma energia meditativa, uma energia mental. E para medir uma energia mental, nós não temos índices capazes de fazer isso. Mas você pode medir isso nas moléculas que existem no corpo humano. Então, quando você põe um cristal radiônico numa pessoa, você pode, através da radiestesia, observar a quanto que as moléculas de água da pessoa estão vibrando. E aí você vê o resultado, o reflexo do que o cristal radiônico produziu no corpo, mas não o potencial todo que existe nele. Potencial que nós temos que aprender a disparar. Por isso que eu cito aqui para vocês a questão do infravermelho, né? Que, volto a repetir aqui, nós temos o espectro de luz visível. O infravermelho fica logo depois do vermelho. Depois do vermelho vem o micro-ondas. Veja que micro-ondas não é muito saudável, né? Abaixo da luz visível aqui do azul, você tem ultravioleta. O ultravioleta é terrível. Tem raio-x, raios gama. Ou seja, você trabalhar no infravermelho é uma frequência saudável. Acima disso é perigoso. O que eu posso dizer para vocês é que a energia que o cristal radiônico libera no corpo humano está na faixa do infravermelho. Tá? Então, isso é o cristal radiônico em si que eu queria mostrar para vocês. E agora eu vou abrir um pouquinho para vocês perguntarem alguma coisa. Fiquem tranquilos para perguntar. Só queria fazer um parênteses aí, até falando sobre essas questões das pesquisas que você vem fazendo ao longo dos anos, né, em relação aos cristais. Tem
uma história que o Raul sempre conta, que logo que ele descobriu os cristais, né, começou a ver essas possibilidades maravilhosas que ele tinha em mãos, aí ele começou a dar curso sobre isso também, né, para poder divulgar e fazer com que as pessoas conhecessem mais a técnica. E aí as pessoas chegavam e perguntavam para ele, né, como é que isso funcionava, o que existia ali, e ele, na maior humildade, falava que não sei, ainda não sei o que tem aí, mas estou Pior que eu não sei pesquisando e mesmo. descobrindo, Sabia né? mesmo. Mas aí depois desses 11, 12, 13 anos aí já a coisa já mudou de figura, né? Então hoje tem um embasamento muito mais organizado, né? Muito mais material, muito mais pesquisa e as pessoas vêm aderindo cada vez mais e fazendo também cada uma as suas pesquisas e isso vai tendo um somatório muito rico, né, em relação às informações e às possibilidades que os cristais radiônicos têm hoje em dia. E É, a eu digo que eu só não comecei a divulgar com mais força o cristal radiônico porque faltava embasamento, né? Agora não, agora eu não tenho mais medo. Agora é ir para frente, né? Não tenho mais medo de ninguém, né? Antigamente eu não tinha essa resposta, agora é o que eu comentei, né? Você quer entender? Senta aí que vai demorar um pouquinho, né? Não que a gente queira induzir ninguém, né? O gostoso é você caminhar junto, né? É você ser parceiro das pessoas. Fazer com que as pessoas fiquem independentes, que elas raciocinem em cima do processo. Não que a gente fique impondo as nossas ideias. Isso é muito importante. E justo outra questão também é que, geralmente, como os cristais já vêm nesse formato, nesse tamanho, né, como as pessoas associarem muito ele só com um recurso da auriculoterapia, né? Então, inclusive nos cursos de auriculoterapia de formação que nós fazemos por aí, eu sempre falei, né, a partir do momento que eu conheci ele, da possibilidade que eles tinham dentro da auriculoterapia. Por isso que ele é a minha ferramenta de trabalho na auriculoterapia número um. E, mas eles não se limitam só à auriculoterapia, né? Então, existe a terapia dos cristais radiônicos, né? E ela está muito... assim, as aplicações dela são muito mais amplas, né? Não se restringe só à auriculoterapia. Então, a forma de aplicação, né, como o Raul vem ensinando nesses anos, ela é bastante vasta. É bom dizer, deixa eu citar para eles a fase do aprendizado que a gente tem hoje aí para o pessoal. Deixa eu compartilhar de nova tela. Eles vão entender o curso em si, né? LS e tal. Acho que está aqui. Ô, Raul, só se tiver um Oi, tempinho aí, se tiver um tempinho aí, tem oi. uma pergunta da Mariana. Claro. Ela tá falando o seguinte: quero saber sobre o tempo indicado de permanência do cristal radiônico. Por exemplo, na auriculoterapia, que é a técnica que eu mais uso atualmente. Então, assim, seria quanto tempo, né, ele fica em contato com a orelha, né, no caso. Olha, não há assim. Eu ando às vezes com cristal radiônico 10 dias na orelha. 15 dias, a hora que começa a melar tudo, eu tiro, tá? Eu até esqueço que ele está ali. Está tão acostumado a dar com cristal radiônico na orelha. Mas para o paciente, deixa eu pegar aqui. Fica tranquila que, olha, você pode. A única preocupação que eu tenho com o cristal radiônico na orelha, porque ele é vidro, é tomar cuidado. Falar para o paciente, olha, se começar a sentir que está mordendo a orelha, está machucando, tira. Essa é a preocupação maior. Porque uma hora ele vai ser um estímulo inerte, né? Vai demorar para ter estímulo, mas demora semanas para ele parar de ter efeito na orelha, sabe? Aí ele vai ter um efeito inerte, ele vai cair, acaba caindo sozinho. Cadê o... Eu acho que é casos diversos. PCR. Vou caçar aqui o... Pegando o material que está mais... Tá aqui, ó. Então, as técnicas desenvolvidas
A primeira delas é utilizar o cristal na auriculoterapia para humanizar as emoções negativas. Veja bem, humanizar as emoções negativas. E a gente já deixou, eu procurei deixar bem fácil para todos vocês, em alguns vídeos, essa técnica básica que, poxa, é tão importante. Às vezes a pessoa, hoje na internet, a pessoa está lá do outro lado, né? Puxa, eu quero aprender essa técnica, como é que eu faço? É tão simples de ser ensinado. A pessoa começar a dar os primeiros passos e depois ela procurar saber mais. Então, o paciente, quando chegar com alguma inquietação, alguma emoção ruim, estiver reclamando, pois que eu tenho uma mágoa, tenho não sei o quê, isso, aquilo, é simplesmente você falar, bom, você quer se livrar disso? E aí coloca os cristais. Coloca os cristais e, de repente, a pessoa usa naquela técnica que vocês estão cansados de ver nos vídeos. Tem lá no YouTube, como resolver os problemas emocionais com os cristais radiônicos sem fazer meus cursos, está lá. Né? Eu passo para vocês esse arroz com feijão. Porque quando a pessoa está com alguma emoção negativa, ela está com uma mistureba na cabeça, ela está cheia de medos, mágoas, raivas, tristezas, pulsões que estaria ligado, que são pulsões isso. Tá? O que é pulsão? Porque o tempo todo está pulsando dentro dela, gerando o quê? Inclusive preconceitos. Então ela fica presa entre o passado e gerando um futuro não muito favorável para ela. Então, quando você tira você dá uma limpada nessas emoções negativas do paciente, você faz com que, né, o futuro e o presente, o futuro e o passado, não tenham mais importância. A pessoa fica só vive aquele momento presente. Ela não tem mais um medo que lhe aflige, não tem mais uma preocupação que lhe aflige, não tem nada que lhe perturba naquele momento. Então, a partir daquele momento, ela tem o presente, que é um presente nesta hora. E se ela souber utilizar, ela vai conseguir um futuro melhor. Né? Esse que é o objetivo do módulo 1. Lembrando, né? Sempre lembrar que você não pode forçar nada. Se você forçar até um broto a sair antes da hora, você vai destruir essa semente. Tem certas coisas que tem que dar o tempo certo, tá? Tem o tempo certo para acontecer. O módulo 2 já entra na questão da alquimia interna taoísta, que são técnicas, que são essas meditações que me levaram ao cristal radiônico, que eu vou apresentar a vocês essas meditações, ensinando vocês a aplicar essas meditações em vocês. Todos vocês, como alunos, vão experimentar essas meditações em transe hipnótico. E isso é realmente algo impressionante, porque vocês vão falar, nossa, que meditação que é essa? O poder que ela tem. Né? Porque essas meditações, tradicionalmente, elas ensinam as pessoas a ter o pulo do gato na mente. Tá? Aquela que ensina o paciente os caminhos do tal, que é a meditação da árvore, do sorriso interno e do baguá. E sem considerar as músicas de Xing que a gente desenvolveu. E eu cito Vasos Maravilhosos aqui para vocês verem que tem uma ligação, inclusive, com o Vaso Maravilhoso. No módulo 3, a gente entra na questão psíquica. Porque veja que eu não forço nada. Eu faço o módulo 1, espero o grupo se amadurecer, ter um pouquinho de compreensão das técnicas. Quando eles estiverem preparados, a gente faz o módulo 2. Eles vão amadurecer um pouquinho mais essas informações no módulo 2. E nesse momento, então, elas estão preparadas para entender todo o psiquismo chinês dentro dessa escola de psicologia ocidental, fundada por esse psiquiatra húngaro chamado Dr. Zonde,
que, na minha opinião, é tão importante quanto Freud e Jung, só que é pouco conhecido no Brasil. Tá? Ele conviveu, inclusive, com esses dois mestres, tanto com Freud como com o Jung, onde, então, vocês vão casar toda a filosofia do I Ching, da medicina que originou a medicina chinesa, na psicologia ocidental, e ter recursos de acupuntura para ajudar. Tá? Então é por aí. E se vocês aguentarem um pouquinho mais, a gente ensina para vocês os diagnósticos eletrônicos que a gente... Diagnóstico eletrônico sempre... Diagnóstico sempre é diagnóstico, sempre ajuda de alguma forma. Isso eu joguei lá para o módulo 4, para não me preocupar em querer vender aparelhos nem nada, né? Para fazer a terapia dos cristais eletrônicos tem que ter diagnóstico. Não, é importante para pesquisa. Diagnóstico eletrônico para pesquisa é show de bola. Mas se vocês aprenderem o módulo 1, 2 e 3, nossa, não dá para fazer muita coisa. Tá? Para trabalhar no psiquismo, nossa, é muito, muito, muito bom. Mas fica aí a sugestão também desse módulo 4. Então, é baseado nisso que a gente desenvolveu essas técnicas todas, né? Mais alguma pergunta? Se o pessoal quiser perguntar aí, só ativar o microfone de vocês, tá? Põe ali no lado esquerdo da tela, a gente só silenciou para que ele pudesse falar com mais tranquilidade ao longo desse tempo, mas está aberto para perguntas, tá? Pode falar aqui no chat ou habilitar o microfone de vocês ali no canto esquerdo inferior e pode perguntar. Olha, gente, a gente tem que lembrar de uma coisa que está lá nos clássicos do Imperador Amarelo, que eu cito no livro A Terapia do Bem, inclusive esse diálogo, que o Imperador Amarelo, o livro do Imperador Amarelo é um livro de diálogos entre o Imperador Amarelo e o seu conselheiro Kipo. Num desses diálogos, ele pergunta para o Kipo, como é que eu faço para curar alguém? O que é curar alguém? E esse conselheiro lhe disse, antes de curar alguém, cura o espírito primeiro. Para você curar alguém, você tem que curar primeiro o espírito dele. Somente depois que você tem que se preocupar com ponto de tonificação, sedação, moxa, ventosa, sangria. Né? Então, é muito importante saber que o emocional é primordial. Vejam como que está o emocional do pessoal hoje. Tá? Eu falo que nós estamos vendo essa quarentena que nós estamos hoje vivendo, é algo que está assustando todo mundo, gente. Agora, fruto do quê? Né? Até comentei, lembra, Marcos, comentei com você de como é importante o psiquismo, que eu me permito contar para o grupo aqui. Isso me foi passado por aquela instrutora de Qigong, a Eli Brito, de um antropólogo em inglês, eu não lembro o nome dele, que eles resolveram, para vocês terem uma ideia, eles resolveram pesquisar o que a crença faz com as pessoas. Havia uma tribo indígena, veja, o vírus está aí, ele é importante, tem que tomar cuidado, mas só quero citar para vocês a importância da mente humana se vocês não tomarem cuidado. Havia uma tribo indígena que tinha a crença que tinha uma fruta ali que se eles comessem eles morriam, e realmente quem comia morria. Para aquela tribo, aquela fruta era venenosa, e eles resolveram pesquisar que raio de fruta era essa, e viram que de veneno ela não tinha nada, ela não tinha veneno, ela não fazia mal nenhum. Eles ficaram com aquilo na cabeça, pô, mas que raio que é isso? Aí fizeram um experimento com essa tribo, fizeram um doce qualquer, alguma coisa com aquela fruta,
e ofereceram aquele doce para a tribo, dizendo que era de uma outra fruta. Toda a tribo comeu, não aconteceu nada com eles. Aí eles continuaram o experimento. Pegaram uma fruta que não tinha nada a ver com a história, tipo maçã, fizeram um doce para eles, deram de novo para a tribo comer, a tribo comeu, se deliciou. Veja, não era aquela fruta que eles acreditavam que era venenosa. E falaram para eles, vocês comeram, que o doce tem a fruta venenosa. Em 3 dias, toda a tribo morreu, embora todo o esforço que eles tenham feito para que isso não acontecesse. Veja como é a mente da gente. Então, o que a mídia faz? Infelizmente, a gente diz que é perigoso? Sim. Ele está aí? É. Mas as pessoas, muitas vezes, elas se apavoram. Tá certo que existe um risco e que se você estiver com a sua saúde debilitada, isso vai realmente ser um diferencial, porque você não tem, é um elemento novo que você tem que aprender, o seu organismo tem que desenvolver anticorpos. Agora, se você se apavorar, é engraçado que eles estão passando na televisão, fase a fase. Olha, você toma, você pega o vírus te dá uma coceira na garganta, aí mostra até com imagem, ele começa a visualizar, ele começa a decorar a fase da doença. E se por acaso ele pegar um H1N1, que é um sintoma parecido, e se convencer que é o corona, ele vai desenvolver o sintoma do corona, por incrível que pareça. Vamos convir uma coisa. Vocês viram alguma pesquisa que fizeram sobre as pessoas que morreram do coronavírus? Uma pesquisa do aspecto emocional dessas pessoas que morreram? Os problemas que acometiam cada uma delas? Se ela estava com medo? Se ela estava apavorada? O que estava acontecendo? Quais eram os problemas que ela estava passando? Ninguém fala. Porque na medicina, inclusive, surgiu o ramo da psiquiatria para desvincular, porque na medicina eles não acreditam, eles não reconhecem a psicologia como uma técnica da saúde. Isso é fato. Só pesquisar no Google, vocês vão ver. E vamos pensar uma coisa que na medicina chinesa é importante para vocês saberem. Na medicina chinesa, os 5 elementos, pulmão é o quê? É elemento metal. Pensem em termos de valor financeiro, vamos pensar materialmente nesses 5 elementos. O que vale mais financeiramente? O fogo, a água, a terra, o metal, a madeira. Veja que os minérios estão representados pelo metal. As pedras contêm os minérios. E o elemento mais valioso que nós temos é o elemento metal. Então, quando nós perdemos alguma coisa, de valor na vida da gente, seja valor emocional, seja um valor sentimental, um valor material, nós ficamos tristes. E por vezes é uma tristeza profunda, que fere o nosso pulmão e permite a gente ter algum problema respiratório nesse aspecto. Então fica a dica para vocês procurarem observar até que ponto, que veja, nós estamos em reclusão. Mas, de certa forma, nós estamos gradativamente ficando tristes. Isso não é bom. Se você ficar triste nesse momento de reclusão, você vai minar as possibilidades do seu organismo de desenvolver uma gripe. E com esse terrorismo que estão fazendo na internet, você pode ficar atento. Eles falam, olha, fiquem tranquilos que 85% das pessoas vão se recuperar disso aí como um resfriado comum, mas 15% a
aquelas pessoas que estão em grupo de risco, ele fala, não, que são acima de 60 anos, né? Mas a força maior está aqui. Tá certo que ninguém é perfeito, tá? Mas fortaleçam a mente de vocês, é o mínimo que a gente pode fazer. Fortaleçam, vocês têm mais poder que tudo isso aí. E se utilizem do cristal. Ó, eu estou cheio de cristal na orelha, né? Eu coloco em 5 elementos, ponho rim, fígado, pulmão, baço, coração, encho o lóbulo de cristal, porque eu constatei através de equipamento eletrônico que quando a mente da gente está com o cristal radiônico, principalmente aqui naquele protocolo de liberação Shen, a mente da gente consegue relaxar mais facilmente do que quando está sem o cristal, porque o estresse é cada vez maior. Então fica a dica para vocês aí nesse sentido. Mas, bom, vocês perceberam que se eu começar a falar, vocês não vão nem perguntar, né? Vamos deixar a turma conversar um pouquinho, né? Vamos. Max? Mas tá liberado para eles. Agora que você deu uma pausa aí, Opa, bebe um gole pode de água falar. aí, deixa o Pode pessoal falar. falar. Não, tá Eu quando aberto para quem começo a falar, quiser. nem fico com sede, viu? Ô, só fazendo uma pausa, um parênteses aí. Sabe quem está aí assistindo a gente? É. A Márgara. É a Márgara aí. Ah, Márgara. ô, Márgara, você tá forte, menina? A Márgara, para quem não conhece aí, está acompanhando a gente, foi o elo de ligação entre o Raul e eu, né? Que fez o nosso encontro acontecer aí. Eu sempre falo para ela, gratidão eterna pela né, Ah, atitude dela, pela iluminação, né? Digamos assim. Obrigado, Márgara. a Márgara é uma pessoa muito querida, nossa. Muito legal. Prazer ter você aqui com a gente, Márgara. Ela já tá vendo os gatinhos dela lá. Pode falar, Márgara. Agora, abrir seu microfone aí, Márgara. Pode falar. Saudade dos dois, né? Do professor Marcos. Aprendi muito, nossa, muito mesmo, e é para a vida inteira, né? Agora, professor Raul, não tem, né? Nossa, não tem palavras. Como eu tenho aprendido com ele lá em Mogi. É uma pena mesmo que aconteceu o que aconteceu. A gente tinha um encontro agora em março, depois de 2 meses de jejum, e agora entramos num outro jejum, né? Pois é. Mas, enfim, agora eu descobri isso aqui, apanhei para entrar, mas, assim, é bacana isso aqui, estou gostando, legal. Pois é, né, Márgara? A gente está descobrindo uma tecnologia nova, né? Nossa, é coisa do Marcos, né? É uma forma de a gente se reunir de uma maneira diferente, né? Nossa, muito Justamente. bacana, professor, legal. Vamos ver se a É, gente faz com o pessoal lá, né? com certeza. São tecnologias novas, a gente demora para pegar, mas depois começa a fazer. Nossa, tô apanhando desde das 10 horas aqui. Olha, eu estava resistente para mexer nesse negócio aqui, viu? Confesso. Mas tô achando legal, viu? Professor, mas eu peguei o senhor falando sobre a parte neural aqui, o senhor tem toda a razão. Eu andei meio que, uns dias que eu saí, coisas necessárias, né? Compra para minha mãe, para mim, atender um amigo. Na rua, eu senti muita vertigem, mas Pois é. muita vertigem. O senhor tem razão, porque na terceira semana eu coloquei aqui os cristais, diminuiu muito a vertigem. Pois é. Assim, aqui em casa foi que lendo, né? Lendo, estudando, tal, o reiki, né? A gente está fazendo reiki todos os dias, 2 vezes por dia. Então, a intuição abriu, né? A energia está densa ainda. Hoje eu tive que sair para pegar um remédio que eu mandei preparar para minha mãe. Eu senti bem pouquinho, sabe? Fiquei mais animada.
aquele solzão que eu peguei na rua me deu mais ânimo, mas aí é o que o senhor falou, o medo paralisa e aí você abre portas para entrar o que tem por aí, né? Com certeza. A gente é uma esponja, viu, Margarida? Sim. A gente a gente às vezes entra em contato com as pessoas, a gente leva uma paulada, demora um dia para você sair dela, viu? É. Impressionante. Mas É, recebi aqui no meu zap, um tigre morreu, não sei, lá nos Estados Unidos. Ele pegou do tratador dele que estava contaminado. Aí o amigo liga, que você tem 2 gatos. Aí eu falei, pode parar que aqui não vai pegar nada, né? Mas, na realidade, as pessoas que ligam para a gente são pessoas que gostam da gente e que têm essa preocupação com o nosso bem-estar, né? Sim, sim, Mas, tadinhas, né? Começaram a entrar nessa frequência do medo, né? é, De vez em quando tem que soltar um dragãozinho aí, viu, Margarida? Dar uns é, gritos. né? Madalena quer falar alguma coisa, Madalena? Ô, Madalena. Madalena. Sim, Marcos. Tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Sim. Pode falar. Então, a Ô, minha dúvida menina. era, tudo bem? Então, a minha dúvida é assim, eu posso estar ajudando uma pessoa que eu sei que ela está com problema, quer dizer, eu acho que ela precisava ajudar, mas ela não quer se livrar desse problema dela, um sentimento dela. Sem Aí que é ela, difícil. sem que ela Aí não é queira, difícil. eu posso estar ajudando ela? Se ela te permitir um pouquinho que seja, você consegue. Se ela dá uma abertura. Mas aquilo que eu comentei da intenção. Uhum, Você tem que colocar o entendi. baguá na ponta do dedo. E jogar É, lá e fazer ele explodir lá dentro da pessoa, né? é Aí isso que eu você estou vai, fazendo. aí Ou você estou vai, fazendo as meditações para ver se eu consigo ficar no dedo, então. isso é isso mesmo. Mas então É, tá. Então, a minha porque, pergunta era essa. Obrigada, professor. porque, porque o que acontece é que a gente está falando muita coisa, né? Mas a maioria das pessoas, elas não sabem que elas são seres instintivos, emocionais, racionais e têm intuição também. Elas acham que isso tudo é misturado. Então, se você fala, pô, você está, seu lado emocional, o que é emocional? Ela acha que é tudo uma coisa só, ela não tem o hábito de se observar. E aí, tem algumas pessoas que é até difícil de você conseguir conversar, né? Por conta que ela não consegue se observar e separar uma coisa da outra. Mas se você falar, você me permite ajudar, posso te ajudar, você está com alguma coisa, mas ela não consegue explicar, faça assim. Põe a intenção lá e deixa o baguá agir. Pode deixar. Quem sabe lá com o tempo ela começa, estou começando a entender que você queria conversar comigo. Uhum. Tá bom? Tá bom, legal. Obrigada, professor. Prazer falar com você, menina. Igualmente. Mas é muito, muito curioso. Eu estava falando sobre a intenção aqui, né? Mas é impressionante. O pessoal, não sei o que acontece, o pessoal fica todo tímido aí. Gente, fala alguma coisa para eu, alguma dúvida em si, do que a gente falou, porque a maioria não conhece nada aqui do cristal, só de orelha, de face, às vezes pelas suas instruções, né, Marcos? Sim, sim. Mas quando eu digo não sabe nada, porque a gente também não sabe muita coisa, mas quando eu vejo alguém que não teve contato comigo, eu falo, puxa vida, eu preciso dar uma orientada para levar ele para entender todo esse caminho, né? Coisa que a gente está preparando você para você, como falei para você, jogar você na fogueira do leão, né? Garoto novo tem que já aproveitar, meu. Essa fogueira é boa porque vem fogo do Big Man, né? Vem lá de raiz, né? É, Então, esse é o fogo bom. e é importante o pessoal saber que o cristal radiônico está todo ele embasado em cima da tradição chinesa. Tá?
é a raiz da medicina chinesa. Coisa que eu ouso dizer, e falo com todas as palavras, que nos cursos de acupuntura, do jeito que se implantou os cursos de acupuntura no Ocidente, se esqueceu-se desse assunto que é a base de toda a estrutura. É por isso que na acupuntura você se forma e você fica com um monte de lapso na cabeça sem saber de onde veio isso ou veio aquilo. Pô, como é que você vai construir um edifício se você não faz uma base sólida, né? Então, a minha proposta não é quebrar o que já está feito, mas sim formar uma base para que isso que já está acontecendo fique muito mais forte e todos nós saímos ganhando. É o que eu sempre falo quando eu tenho a oportunidade de falar nos cursos para as pessoas, que é o seguinte, né? Assim, ao longo do meu período de formação, eu consegui permear pelos 3 pilares básicos da medicina tradicional chinesa, né? Que é a acupuntura, o Qigong e a fitoterapia chinesa. Então, eu falo que aqui no Ocidente, infelizmente, a ordem está invertida, né? Porque aquilo que é primordial para a gente poder trabalhar com o paciente, desde a colocação da agulha, o entendimento diagnóstico que a pessoa traz para a gente, em relação a queixas e os sintomas, é a intenção, né? Então, a intenção que a gente traz, né, da nossa essência vai fazer com que a gente possa conduzir da melhor forma o qi que circula, né, pelos meridianos da pessoa, através da manipulação da agulha, por exemplo, para que a gente possa reorganizar, né, o sistema. E aqui no Ocidente começa pela acupuntura, né, e aí fala-se sobre toda a parte e a questão técnica. Mas onde é que você vai conseguir justamente trabalhar essa intenção mental, essa vontade, essa virtude, né? Está dentro das práticas corporais, está dentro do Qigong, está dentro de uma meditação taoísta, está dentro daquilo que a gente precisa fazer com que a pessoa olhe para dentro primeiro, o terapeuta olhe para dentro, para depois conseguir conduzir e interpretar aquilo que tem fora. É aquilo que você fala, a pessoa precisa se conhecer primeiro, se observar, para depois poder observar o outro e assim qualificar melhor o atendimento que ela vai fazer. Perfeito. Se ele coloca a intenção correta no ponto, e eu falo que tem uma intenção que é coringa, que é a meditação do Baguá do céu anterior. Colocou essa intenção ali e já acabou. Ela é igual o bombril, 1001 utilidades. Ela é inteligente, ela vai lá e faz o que tem que ser feito. Faz uma pergunta, pode fazer? Deve. Nossa, agradeço. Mas é bem... Como eu não lia os livros, pode ser que uma primeira leitura seria esclarecida. Então, vai ser bem... eu posso... Tem razão de ser, talvez, usar o cristal. Além dos pontos taurículo, que é onde eu aprendi a usar, né? Onde o Marcos ensinou a gente a usar, e onde eu uso. E sou muito grata, né? E sou super confiante, né, nos resultados que a gente alcança com eles, né? Mas eu queria saber, assim, por exemplo, né, como você falou, eu percebo aqui em casa, porque hoje eu trabalho o dia inteiro tratando o pessoal aqui em casa, né? Todo mundo com dor aqui. Todo esse tempo aqui, todo mundo enclausurado com dor, né? E eu percebo assim, minha filha, por exemplo, tá com ponto reflexo de suprarrenal no pé, né? Daí a gente vai percebendo que o medo tá aí, né? Bem latente, né? Eu tava com muita dor no pescoço, latente. É o medo, né? Aí eu falo assim, eu posso usar o cristal além dos pontos do aurículo, nos pontos em que o corpo vem dando sinal, por exemplo, eu usei o ponto do aurículo, eu vou e coloco lá no ponto do pé da Maria Clara, por exemplo, que estava doendo lá, que é o ponto da suprarrenal da reflexoterapia. Estava doendo, como se fossem pontos de ligação. Não sei se isso tem sentido. Agora eu vou dar uma dica para você conseguir melhor resultado pela orelha, tá? Isso vale para todo mundo. Quando você colocar um ponto na aurícula, digamos, ela está com um problema lá no pé. Você pega na região, se você localizar que é fígado, é uma coisa muscular, vai pegar o primeiro ponto do fígado.
E aí você põe no pó do fígado, você mentaliza a energia do cristal radiônico. Pela sua imaginação, você vai empurrar essa energia pulsando. Vai, 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 vai empurrando como se até você sentir que o cristal radiônico chegou lá no pé. Entendi, Entendeu? entendi. Porque se você colocar apenas no ponto e ficar esperando, ele às vezes para no meio do caminho. Agora é importante, todo problema que é da cintura para baixo, você complementa com o ponto da lombar. Qualquer dor que você tenha da cintura para baixo, se for muscular, você vai pôr o ponto do fígado, aí você vai pôr o ponto da lombar, e veja que a lombar tem ramificações que vai até o pé, por incrível que pareça. Aqueles ramos nervosos da lombar desce pela perna, vai até a ponta do pé. Você, pelo ponto da lombar, você pode direcionar a energia do cristal lá para o pé. Nós estamos resolvendo fascite plantar com essa técnica, sem usar um cristal no pé da pessoa, pela sua intenção. Você tem que mandar a energia lá. É você que manda. Vai, 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 até chegar. Faça essa experiência. Quando você põe um ponto do fígado, por exemplo, às vezes você põe um ponto do fígado, bom, coloca lá e esquece, né? E aí o ponto do fígado vai mandar energia para o fígado. Não, empurra essa energia pela sua mente, mandando, vai lá para o fígado, vai lá para o fígado, vai lá para o fígado, até você sentir que ela chegou no fígado. E quando ela chega no fígado, você faz com que aquela energia exploda lá dentro, num facho de luz, limpando todo o fígado da pessoa. E assim você faz com o rim, faz com o coração, faz com o pulmão, o que você quiser. Você pode direcionar para a orelha. E aí o que sobrar, você põe os pontos locais. Porque o legal dessa técnica é você manipular a energia para o local. Você fazer a energia circular. Primeiro você tem que fazer a coisa à distância. Daí você vai pensar em ponto local no que sobrar. Porque, digamos, a pessoa está com uma inflamação numa musculatura, tá? Você só de manipular a energia, a pessoa fala, nossa, o que você fez? Melhorou. Mas se você tocar na região, ela tem a sensação que a dor sumiu. Mas você põe a mão no local, ela sente dor. Porque foi uma sensação de analgesia que você fez na região, circulando a energia no local. E faz com que ela tenha aquela sensação que a dor sumiu. E olha que legal, você está fazendo a coisa certa. Esse é o primeiro passo. O próximo passo é você colocar alguns pontos locais para acelerar aquela inflamação diminuir. Ajudei você, menina? Muito. Muito obrigada. A mim também. Tá bom. A gente está aprendendo, né, até Posso hoje. fazer uma pergunta? Não Dá pode não. licença, estou entrando agora. De jeito nenhum, não vou Professor, deixar. no caso de ter uma ferida exposta, de que forma que eu posso usar o cristal radiônico? É a mesma coisa. Primeiro você É? tem que manipular a energia para a região, depois cercar a ferida. E importante, localizar se tem algum componente emocional atrapalhando, porque a gente sabe que se a pessoa tiver com algum problema emocional incomodando, aquilo vai ter consequência, ela vai somatizar alguma coisa. E vai dificultar o organismo de se recuperar. Entendi. Nesse caso, a gente não estaria falando também sobre a energia quântica? Ou não, Assim? não é o caso? Energia quântica? É. Bom, Quando eu trabalho com o cristal, quando eu trabalho com a mentalização, eu entro na energia quântica também ou não? existe um modismo dessa coisa de quântica para tentar explicar esse processo todo, né? E dentro desses conceitos da quântica, tem muitos raciocínios que ajudam a gente a compreender isso, sim. Né? Mas eu não me utilizo muito
dessa linguagem quântica. Da palavra quântica, né? Embora quando eu criei o cristal radiônico, eu chamava o cristal radiônico de acupuntura quântica. Daí começou a haver tanto picareta envolvido com o termo quântico, eu falei, não, desisti. Né? Então, são pessoas que se apropriam, que fazem umas coisas meio... deixa para lá, mas eu respeito, tem muito contexto da quântica que explica assim. É que eu, como engenheiro, eu sou muito concreto, sabe? Eu procuro seguir uma linha mais neutra. A gente viu que na física quântica, inclusive, eles estão utilizando muito a tentativa de utilizar conceitos da física quântica para explicar a espiritualidade. Então a gente ficou um pouco cético em utilizar esse termo, mas eu respeito sim. E de vez em quando eu me utilizo muito desses experimentos, inclusive do experimento da dupla fenda, para explicar sobre a importância da intenção, né? De você ter a sua mente limpa para você fazer o efeito. Então tem muita coisa boa assim. E para mim atuar na parte, nessa parte que a pessoa tem realmente de problema com ela, eu só posso trabalhar com ela se ela pedir, se ela desejar, né, professor? Senão eu não vou ter resultado. Não, se ela tiver 10% de permissão, que o que a gente nota é o seguinte, que quando a pessoa se entrega de corpo e alma, você fica admirado do resultado. É incrível o que você faz. Mas você tem que classificar as pessoas como... Você tem que conhecer um pouquinho o comportamento humano da pessoa. Tem pessoas que são um pouquinho mais resistentes, embora ela queira. Ela quer, mas ela tem resistências. Entende? Então, nessas pessoas, você tem que utilizar muito a sua intenção. Mas tem que ter um pouquinho de abertura. Você não pode pegar a pessoa no laço e falar, vem cá que eu quero tratar você. Isso não. Entendi. Obrigada, professor. Obrigado a você. Mais alguém? Simone, quer falar alguma coisa? Simone Pires? Então, vou tirar o barulho dela aqui. Se ela quiser, ela fala. Tá bom. Agora aprendi a tirar o barulho aí quando estiver acontecendo. Mas, gente, a gente estava comentando sobre a intenção aqui. Desde que a gente começou a mostrar para vocês, olha, o cristal radiante tem energia? Tem. Tem. Comprovei isso aí. Estou cansado de comprovar que ele tem energia. E não é um placebo. As experiências estão aí, experiência de carne de porco, de maçã. Eu estou, inclusive, repetindo a experiência de novo esse ano, com mais propriedades, para verificar a quanto que está esse processo todo, e conhecer um pouquinho mais a energia do cristal radiônico, né? Porque você monta a experiência e deixa o tempo acontecer. Agora, se você quiser ter o máximo aproveitamento do que o cristal faz, você tem que conhecer a filosofia dele. Por isso que eu comentei com vocês. Vocês já estão tendo resultados com o que vocês estão fazendo aí. Porque eu falo que se você põe uma boa intenção ali no cristal, independentemente de conhecer a filosofia dele, vocês vão ter resultados. Era assim, desde o início, né? Mas se você entra na filosofia deles, vocês vão conseguir fazer coisas impressionantes. E aí quem faz o limite é você. É o limite que... Então a gente tem muita coisa para aprender, inclusive a gente está tendo resultados. Esse ano a gente começou a pesquisar as curas à distância com a energia do cristal radiante. É assustador o que a gente consegue fazer à distância. Seria uma ideia do que a gente pode... Onde nós vamos chegar, né? Margará,
Você apareceu aqui quietinha, você quer falar alguma coisa, menina? Hã? Tá tudo bem? Eu? É que seu vídeo apareceu aqui, eu falei, bom, deixa eu ver o que ela Ah, quer falar. não, acho que o Pessoal, Marcos me deixou aí. Colocou você eu na vou perguntar, fogueira. eu vou É. perguntar de novo. Pergunta Posso bem. perguntar? Claro. O senhor pode adiantar alguma coisa dessa cura à distância com o cristal, de que forma que a gente poderia trabalhar? Aí é que eu amo essas coisas, sabe? Eu sou apaixonada, isso aqui muito. É a filosofia do Pode Baguá. adiantar um pouquinho? Hã? Não tem o símbolo do reiki que o pessoal manda? Sim, Não tem? tem. Pois bem, se você mandar o Baguá para as pessoas à distância, você vai entender o que eu quero dizer. Mas aí você tem que entrar na filosofia do Baguá. Porque não é só mandar a imagem. E essa filosofia do Maguá eu vou encontrar no livro do senhor? Em qual deles? Olha, é estudar, né? A gente disponibilizou essa meditação no YouTube para vocês ouvirem. Ah, Eu procuro deixar tudo livre para vocês, tá? A gente não inventou a roda. O Baguá é uma coisa que existe há 7.000 anos, dizem. Pra ter uma ideia. Então, a partir do momento que você começa a se envolver com o Baguá, você vai começar a pesquisar os trigamas, querer conhecer sobre eles, conhecer sobre a filosofia dos trigamas, se interessar pelo I Ching, um monte de... A Magra já mostrou para vocês aí, ó, o baguazinho aí. Vocês têm que olhar para esse Baguá aí e compreender nele o segredo do universo. Entende? Porque não é só a imagem, você projetar a imagem, você tem que projetar a imagem com o sentimento. É aí que é o diferencial. E quanto mais você compreender sobre eles, mais poder você tem quando você envia. Pra você ter uma ideia, recentemente estava conversando com um colega que recentemente começou a utilizar essa meditação do Baguá à distância. Aí um colega, acho que um médico, tem um filho lá na Colômbia, que é amigo dele, que desenvolveu dengue. Aquela dengue hemorrágica. Terrível. Aí pediu socorro para ele. A Magra conhece. É outro Marcos. Viu, Magra? Aham. Aí ele fez isso aí a primeira vez, já deu uma diferença muito grande. Na segunda vez, no segundo dia que ele fez, a criança saiu do hospital e teve alta. Olha. E um detalhe, ele vai passar para a gente, Magra, um áudio desse menino, agradecendo ao Marcos, que ele me falou, que ele falou mais ou menos o seguinte, agradecendo a ele por ter despertado nele o poder que ele não sabia que ele tinha. Nossa, que legal, hein? Criança de 10 anos, coisa mágica. Nossa, maravilhoso. Então, a gente fala que o Baguá é uma energia coringa que ela serve para tudo. Se você ler o meu último livro, você vai perceber que nesse último livro, que esse Baguá foi o código que os chineses desenvolveram para explicar a origem da vida, de onde tudo surgiu. Penúltimo livro, né, professor? Penúltimo. É que no livro último a gente fala mais dessa filosofia do Baguá. Mas o senhor vai escrever outro, né? Vou fazer mais um, mas voltado para essa coisa da cura à distância, né? Isso. Eu vou trabalhar naquele acupuntura tradicional via radiônica, tirar aqueles besteróis que tinham lá, que a gente não conhecia muita coisa na época. A gente sempre está melhorando, sempre acumulando novas informações. Acho que vai ficar mais maduro, vai ser muito mais legal. Porque ele tinha um pouco de misturas que a gente não tinha essa percepção que a gente tem hoje na Magra.
ele vai ficar mais direcionado. Ele tinha um monte de informação meio truncada. Então fica o convite a vocês se aventurarem, né? E aí eu passo a lição para o Marcos, né? Passo o abacaxi para ele, né? Para que vocês tenham aí, obviamente que a gente vai orientar o Marcos devagarinho. A gente conheceu o Marcos há pouco tempo, tive o prazer de conhecer ele no âmbito da família, conhecer os filhos dele e ver o quanto ele vem se dedicando e vem estudando. Então, é um garoto que tem um potencial muito grande aí para poder ajudar vocês. É sangue novo, né? E quem sabe aí ter um parceiro a mais aí, né, Marcos? Para tocar esse barco para frente. Porque, olha, a gente vai crescer muito a partir do momento que o pessoal... você vê, o pessoal tá pirando, gente. Se a gente não tiver técnicas para ajudar as pessoas de maneira rápida e, ao mesmo tempo, a gente estar bem conosco mesmo, a gente pira. A gente perde a estrutura. Eu lembro no ano 2000 que saiu no ano 2000, saiu um artigo na Folha de São Paulo dizendo que no ano 2020, a partir do ano 2020, essa bichinha aí, essa só dorme, Márgara? É coisa de doido. É o outro que só dorme, essa dorme pouco. Ah, é? Ah, tá. É. A partir do ano 2020, a Folha de São Paulo falava que a humanidade ia estar com tremendos problemas mentais. E é o que está acontecendo hoje. E se a gente não tiver técnicas para ajudar, vai ser difícil. E para a gente ajudar, a gente tem que estar bem. Tem que estar bem, tem que estar tranquilo. Não quer dizer que a gente tem que ser santo, não. Ser santo significa que a gente... Eu nunca peço para nenhum meu aluno meu virar santo, não, porque santo é chato. Né? A gente tem que procurar seguir o caminho do meio, né? Quando tem que lembrar lá aqueles monges antigos, que eles eram meio casca grossa, viu? Tem que ser meio casca grossa também, né? Tem que sobreviver, tem que saber falar não. Aprender a ter serenidade. Tatiana, quer falar? Tatiana, fale. Eu queria tirar uma dúvida com relação... eu não tive oportunidade, eu não consegui fazer o curso que teve aqui em Sorocaba, né? E acabou tendo umas técnicas novas, né? Que eu não conheço muito bem ainda. E a questão da quantidade dos cristais que são colocados nos lóbulos da orelha. A gente vai colocando na intenção para melhorar o estado emocional daquela pessoa. Existe uma quantidade certa ou de cristais, ou a gente vai colocando até a pessoa se sentir segura com aquela situação que ela passou? Olha, se no início, para você ter uma ideia, a gente falava, vai colocando até o paciente se sentir seguro. Uma hora vai acontecer isso aí. Desde que você coloque o cristal com a intenção, vai, resolve isso, resolve isso, resolve isso. Só quer tirar um medo? Você põe, por exemplo, o primeiro ponto é você colocar o cristal no pão do rim. E vai, tira o medo, tira o medo, tira o medo. E direciona o cristal lá para o rim dele. Você, pela sua imaginação, pela sua visualização, você vai empurrando pela orelha, né? Você põe o cristal no pão do rim e vai direcionando a energia até o rim. Quando você perceber que a energia chegou no rim, você fala, tira o medo, 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 tira o medo. E observa a reação. Tá? Isso é o que eu falo hoje. Isso é o que eu falo hoje. Mas antigamente, há 12 anos atrás, o que a gente fazia, né? Falar, lota a orelha de cristal, uma hora vai passar, né? Porque, veja bem, aquela insegurança, mas será que eu estou intencionando direitinho? Por isso que tem aquele protocolo que a gente, às vezes a pessoa vê, que a gente assusta, que a gente, o Raul manda colocar cristal. E tem uma regra na auriculoterapia, quanto menos estímulo, melhor, não é? Sim. Não entra em um atrito, fala, bom, mas
E outra coisa curiosa, eu não uso o Xemen. Aí você fala, caramba, você adora o Xemen. Começa com ele. Começa com ele. Para você se sentir segura. Aí eu coloquei o Uhum. Xemen, e o Xemen vai... Perceba como fica a sua mente quando você, pelas suas crenças. Quando você põe o ponto de Xemen e fala, pô, agora a orelha está preparada para colocar os outros Receber. cristais. É isso mesmo. Se você não colocar, você vai ficar naquela insegurança. Ai, meu Deus, acho que não vai funcionar. E essa insegurança você passa na hora que você põe o cristal. Então, você tem que fazer de maneira segura. Uhum. Então, a recomendação é estar um protocolo sem Xemen. Mas nada indica que você comece a fazer da forma que você acha que tem que ser. Tá. Se você achar que não funcionou, que você aplicou, você vai acrescenta os cristais que eu coloco, que recomendo colocar. Tá certo. Até a pessoa se tranquilizar. Aí, com o tempo, você vai perceber que, às vezes, um único cristal não é Faz efeito. suficiente. Mas depende da Intenção você, da pessoa. justamente você amadurecer nesse processo. Uhum. E de você, inclusive, colocar o cristal e você intencionar para que ele vá lá e resolva. É prática. Sim. Prática. Consegui ajudar? Era Conseguiu. isso que você queria saber? Mas Sim? só outra coisa. Porque você falou, até vi uma das meninas que fizeram um curso com você aqui em Sorocaba, né? Um atendimento que teve na escola. E ela foi colocando os cristais no lóbulo da orelha até ela começar a se sentir segura, né? Sim, sim, sim. Fazia-se uma pergunta e ela Sim, sim. ainda não estava segura. Então, é isso que eu queria dizer, não existe uma quantidade certa, é uma quantidade que a pessoa... Não, é que eu falo o seguinte, que você, quando você põe um cristal e não intenciona, sabe quando você põe um cristal, já põe outro, põe outro, põe outro, põe outro, pô, você não intencionou nele. Ele vai Uhum. agir na hora que você encher a orelha. Porque você Entendi. forra a orelha. O lóbulo da orelha é praticamente o nosso parte cognitiva do cérebro. Você Uhum. cristaliza o cérebro da pessoa, a pessoa, ela não consegue trazer mais nada para ele. Uhum. Entendeu? Entendi. O menos é mais. Nesse ponto, mas tem que usar a intenção no caso. Uhum. Mas Uhum. o cristal ele não tem aquele efeito colateral, porque esse conceito de menos é mais surgiu na aurícula por conta das agulhas que colocavam na orelha. Uhum. Se você colocar 10 agulhas na orelha, são 10 microferimentos que você fez nela. Se colocar 20, são 20. Se colocar 30, e se inflamar um? Entende? Exato. Então, menos é mais, né? Então, é um Exato. pouco disso, é de você procurar usar, para você ferir menos o ponto. Agora, para você escolher um ponto só na orelha que vai resolver, você tem que estudar bem. Deixa eu ver qual que é. Você tem que conhecer muito anatomia, você tem que cruzar. Não, esse ponto vai ser o ponto chave que vai desencadear tudo. Também tem esse raciocínio. Uhum. Mas em termos de cristal, que ferimento você está fazendo na orelha? Nenhum. A energia do cristal é uma energia de vida, uma energia de amor. Que mal ele vai fazer você encher a orelha dele de cristal? Não vai fazer mal. Principalmente porque você está focando em alguma coisa, um trauma emocional. Então, se você quer resolver o problema emocional de maneira simplória, para você devagarinho usando menos cristais, a recomendação é a seguinte: você começa enchendo, depois você começa a aprender a usar menos lá na frente com a prática. Não ficar preso e usar muito, não. Aí, o objetivo é vender cada vez menos cristal.
bom? Mas no início, enche, para você ter certeza que foi resolvido o problema. Tá Aí você certo. vai com calma, você vai diminuindo, Tá certo. tá? Tá certo. Muito obrigada, Raul. Opa, o que é isso? Eu que agradeço. Isso aí. Pessoal, vamos perguntar, quem quiser perguntar, porque tá quase dando meia-noite aí, então com mais de 1h30 Meu Para Deus. mim, de eu tô live, aqui, né? eu tô aqui confinado mesmo. Vocês aguentando, vamos embora. Porque tá, Professor, dá uma dica para elas dos pontos TINGs, né, nessa época de confinamento, né? tá. Há uma coisa que eu uso muito em mim é o triângulo nasal. Intrangue e G20. Que esses 3 pontos eles são excelentes para você trabalhar qualquer problema de coriza, eles são excelentes para sinusite, eles protegem a via. Eu falo que é a nossa máscara, tá? Você põe aqui, você cristaliza a energia do nariz e vai, obviamente, ter uma melhor resistência a qualquer patógeno que possa entrar pelo seu nariz, né? Que é o ponto principal, que a turma fica lá com aquela máscara desesperado, né? Colocar máscara. Mete 3 cristais aqui. Outra coisa que eu uso muito, que nós não temos a glândula timo, que curiosamente fica no VC17, eu ponho um cristal no VC17 e ao redor do VC17 eu formo os 8 trigramas do baguá, para justamente proteger o cardio respiratório aqui, que é o TR superior da acupuntura. É o que eu tenho feito para a gente se ajudar. Agora, como a Márcara falou, quando você põe um cristal radiônico no ponto TING, que são aqueles pontos mundiais, você injeta no meridiano a energia do cristal radiônico. Tá? Então fica a dica para vocês. Eu tenho um amigo que, vou citar o Marcos Albano de novo, viu, Márgara? Eu contei para vocês, né, que a mulher dele chega toda noite e fala, bem, faz assim, tá vendo esse palavrão aqui? Não. Não me compreendam mal, tá? Ela pede para colocar um cristal radiônico aqui na ponta do dedo médio, que na quiroacupuntura é o VG20, para ela dormir bem à noite. São O coisinhas. Marcos, ele tem assim umas tiradas super bacanas, né, professor? A gente vai sempre compartilhando, né? Psicólogo, né? É, E muito experiente na área. ele está comigo nessa área do cristal radiônico desde o início, né? Ele já desenvolveu bem, né? Ele fala coisas maravilhosas do cristal radiônico em câncer de pele, né? Então, é um negócio que deveria estar, a meu ver, né, tá registrado, tá, não sei, porque tanta coisa se perde, né, professor? Tem que, obviamente, o emocional tem que permitir. Lembra aquele caso de câncer de pele daquele colega lá de Blumenau, cujo pai Sim, piorou, lembro. né? Sim. Piorou. Por Piorou? quê? Porque, inclusive, o pai expulsou ele da casa. Olha, para você ter uma ideia. Ai, nossa. O pai ficou viúvo, acho que é uma pessoa muito materialista. Ele está morando na casa da namorada, sabe, está se virando. É uma coisa de louco. Por isso que não sarou o nariz do pai, entendeu? Ah, não vi, não soube mais. Eu lembro que apareceu fechando, né? Aquele É, vermelho. é. Nossa, E é que engraçado judiação. que ele parou de colocar cristal radiônico. Uma semana depois começou o cheiro de podre de novo no nariz dele. Ele, Voltou ele, tudo. mar- ele marcou uma cirurgia, não sei como é que foi essa cirurgia, se ele fez mesmo. Ele estava para fazer essa cirurgia quando deu seu rolo todo do corona aí. Eu não sei como é que vai ser, se ele fez cirurgia ou não. Ah, mas que pena que ele não continuou com os cristais.
Mas outro caso que a gente postou lá para vocês no grupo foi daquela aluna lá de Cuiabá, que a pessoa estava com câncer de orelha, né? Lembra? Eu postei a fotografia. Que praticamente fechou em 15 dias. Então, por isso que tem a ponte, a intenção, porque nós nos servimos como um instrumento, né? E a aceitação, né, professor? A pessoa... O paciente tem que estar aberto. Me ajuda. Sim. Todo paciente que procura a gente e fala o seguinte, me ajuda, quero que você me ajude, ele é melhor. O resultado é melhor. É muito melhor. Ele confia no trabalho da gente e aí a coisa rola. Né? Mas se não houver isso, é difícil. Sim. Infelizmente. A gente tem nossos limites, né? Uhum. Estava vendo aquele filme da Maria Madalena no Netflix, né? Eu até comentei com vocês, né? Sim. Tem uma passagem lá que a Maria Madalena estava com lepra, né? Acho que com aquela doença maluca que ela desenvolveu, que a pele estava toda cheia de feridas, e que Jesus os discípulos perguntavam para ele, você não vai curar Maria Madalena? Ela não me pediu. Aí, quando ela pediu para que Jesus curasse, ele interviu e o resultado é impressionante. Até ele fazia isso. Se a pessoa não quer ajuda, o que eu posso fazer? A pessoa tem um livre-arbítrio. Nós temos que respeitar isso. Infelizmente. Né? Sim, é verdade. Nesse momento que nós estamos passando, a gente vai ver muito problema acontecer. E a gente só pode ajudar quem pede ajuda. Né? E ao mesmo tempo cuidar da gente, né? Como eu comentei, manter a nossa mente serena, segura, não entrar nessa neura. O vírus está aí? Tá. É um vírus desconhecido para o nosso organismo? Todos nós vamos pegar ele? Vamos. Né? Talvez a gente até tenha pegado, porque ele já está circulando faz tempo entre nós. Né? Mas se você ficar, eu não peguei, vou pegar. Não pode. Pegar a gripe, todos nós pegamos por descuido. Né? Tem muitos anos que eu não pego gripe. Então, e na nossa idade, Marga, me perdoe, né? A gente não pega só por causa dos meus cabelos brancos, né? Depois dos 60 não é gripe, é pneumonia, sabe? Porque dizem que nós não temos aquelas defesas, né? O negócio não fica aqui nas vias aéreas superiores, né? Desce direto para o pulmão, né? O pulmão. Não, mas por isso que eles, é isso. É aqui, ó. É aqui. Então nós temos que tomar cuidado, que a gente não pega a gripe. Quando vem, já vem, vai direto para o pulmão e vira pneumonia. Por isso que eles instituíram essa vacina para a gripe para os velhos, né? Que uma determinada idade, o que mata mais as pessoas é tanto problema cardíaco como respiratório, por conta dessas gripes fortes que vem fulminante. Né? Eu não tomo vacina não, professor. Não. Não tomo não. A gripe do ano que eu peguei o ano passado é que me imunizou desse ano, sabe? Quando a gente fica algum tempo sem tomar, tem que tomar cuidado. Né? Quando começou a esfriar aí, capricha na vitamina C, mastiga um gengibre. Tem uns 5 anos o pneumologista mandou eu tomar a vacina da gripe. Eu falei para ele, o senhor vai me desculpar, mas eu não tomo não. Esses bichos aí eu não vou tomar não. Fala aqui. É uma opção, né? Quando as pessoas não sabem cuidar de si, né, correm mais risco, né? Então eles têm preocupação com as suas pessoas, né? Como a gente comentou, né? Tem pessoa que não sabe, confunde emoção com razão, com instinto, a mente dela, se tem emoção, emoção, eu sou assim.
né? É curioso. São pessoas que não aprenderam a se observar, né? É. Bom, o senhor me conhece pelo Cisonde também, né? A Então gente sabe aprendendo, que. Hã? aprendendo junto. Estamos aprendendo juntos, né, Marca? Vocês, É. se não fosse os nossos encontros, a gente não tinha amadurecido esse livro do jeito que ele ficou, né? Nossa Senhora, as meninas precisam conhecer esse módulo Cisonde, né? O Marcos precisa conhecer, porque vai abrindo mais a mente e fazendo as meditações que o senhor indica sempre, tatuando o baguá, né? A nossa É, volta. esses dias eu recebi um convite para dar aula no interior paulista, e eu peguei o diretor desse local e fiz o teste de zonde nele. Falei, Vigensen. Falei, eita. Falei para ele, quase caí de 4 lá do outro lado, né? Aí você conhece um pouco é perigoso esse teste de zonde. Eu falo para o pessoal, né? Você quer ler a alma do paciente? Porque na acupuntura a gente aprende, viu, pessoal? Conhecer o emocional das pessoas observando os 5 elementos. Como se o psiquismo fosse só nos 5 elementos. Mas nos onde vocês têm os 5 elementos na jogada e tem um tratado de psicologia ocidental na jogada. Vocês multiplicam por 1000 a interpretação da psicologia que vocês fazem de maneira bem simples, né? Que a gente aprende na acupuntura. E aí a gente consegue ajudar melhor o paciente. Mas você vê que a gente vai falando, e a conversa vai longe, né? Vai. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu queria perguntar um negócio. Sim. Mais uma pergunta. De Oi. quem não leu ainda, mas vai ler. E quem vai fazer curso também. Eu queria saber sobre esse método à distância. Você disse que o menino relatou que ele sentiu uma energia que ele nunca havia sentido, né? Eu descobri uma energia que eu nunca senti. Aí, a gente sabe que você fez um comparativo deu um exemplo, né, do reiki, né? Sim. Aí as pessoas que recebem o reiki à distância, né, relatam um relaxamento, né? Normalmente uma sensação de relaxamento, né? Sim. Aí eu queria saber qual é a sensação que a pessoa tem quando a gente pode dizer que recebe a energia do baguá, é isso? É a mesma coisa? Faz a meditação É. no YouTube. É. Você vai mais ou menos entender o que acontece dentro da pessoa. E quando a pessoa está com um processo, alguma doença, imagina como que está a energia dela. Está bem turbulenta, né? Uhum. Quando você harmoniza a energia da pessoa, a pessoa porque é como se a pessoa estivesse afogando quando ela está com um problema que ela não consegue vencer, entendeu? Quando você joga uma energia dessa, pode ser com reiki, não, sabe? Pode ser, a pessoa percebe que ela percebe uma corda que ela se gruda naquilo e fala, não, é por aqui que eu vou sair. O que eu me referi, que a energia do baguá é uma energia que, se você estudar a origem dessa energia, você vai ver que ela realmente, na minha opinião, vem de extraterrestres, tá? Só pode ser. Porque o criador desse baguá, ele é um ser mítico na medicina chinesa. Ele não tem assim um relato físico, tá? Ele é da mitologia chinesa. São histórias verbais que tem da história desse imperador, lendário imperador Furri, né? Que basicamente através dele que é classificado, ele é classificado como o pai da civilização chinesa, para você ter uma ideia. Que criou, ensinou o povo a interpretar as estações do ano, coisa que eles não tinham, porque a gente diz o seguinte, que o planeta Terra ficou 2.600.000 anos como um bloco de gelo. A última glaciação que o planeta passou foi essa que houve começou 2.600.000 anos atrás e terminou, dizem, se você pesquisar no Google, você vai ver,
há 11 mil anos atrás. E quando essa glaciação terminou, é que o planeta conseguiu ter uma temperatura estável. Até hoje, a temperatura do planeta é o que nós vemos hoje no dia a dia. Entende? Foi quando as pessoas, antes nômades, imagina você viver num bloco de gelo como que era. Você tinha que viver igual bicho, tem que ter um instinto apurado para você ter sobrevivência. Você tinha que ser instintivo, você não podia ser racional. A sobrevivência do ser humano na época só era possível através do instinto. Tinha que responder rápido, senão morria. A partir do momento que o ser humano conseguiu se sedimentar, que a glaciação terminou, é que começou a ter um desenvolvimento mental do ser humano que foi culminando pelas diversas eras astrológicas que a gente cita nesse livro Educação da Mente, e que nós agora estamos saindo da era de peixes para a era de aquários, que dizem que a era de aquários vai ser no ano 2150, que oficialmente ela vai começar realmente para valer. E que nós estamos vendo apenas os primórdios do despertar dessa era, que já está gerando um estardalhaço danado, né? Que é um despertar coletivo na sociedade. Então, essa meditação do Bagua, eu classifico como uma meditação. Pensa numa energia que originou tudo. Tudo veio daí. A medicina chinesa nasceu desse Bagua. O conhecimento da acupuntura, todo o conhecimento da acupuntura veio desse Bagua. E se você pega e se aprofunda nesse conhecimento, você fica com o conhecimento que é a origem de tudo. Olha o poder, quando você mexe numa energia que é a origem de tudo. Quem vai fazer o limite somos nós. O próprio Reiki veio de onde? Da medicina chinesa. Os gráficos radiestésicos. Quantos gráficos radiestésicos não existem pesquisados aí? Nossa, tem energia que não acaba mais. Mas a energia do Bagua é aquela energia original, primordial. Que eu classifico aqui nas minhas pesquisas como, né, no início Deus era o verbo, né? Até que Deus falou, haja a luz. O Bagua é o verbo. Mas para você disparar ele, você tem que estudar bem a filosofia que ele contém. Você pode usar ele de uma maneira primária, vai ter resultados. Mas quanto mais você aprender sobre ele, melhores serão os resultados. Isso é quem tem observado. Da mesma forma que a gente observou que o cristal que eu programava há 12 anos atrás tinha uma energia que hoje não é. Imagina você implantar uma. Eu classifico o cristal radiônico de 12 anos atrás como uma fotografia preto e branco. Hoje, o cristal radiônico é uma fotografia colorida em alta definição. Você vê a qualidade da compreensão que a gente foi desenvolvendo e, obviamente, conseguindo incrementar isso dentro dele. Assim é na esfera do conhecimento, né? A cabeça da gente não para, nós estamos sempre aprendendo, somando, melhorando. Raul, uma dúvida que sempre as pessoas têm ainda, né, hoje em dia, que até quando você estava aqui a gente conversou sobre isso, né? Porque antigamente, até eu lembro logo que eu conheci os cristais, né, através do Alex, lá no Centro Brasileiro, em Niterói, ele falava na época assim, pô, esses cristais aqui, né, pelo que a gente sabe, eles têm uma frequência de ação em torno de 2 horas, né? E após esse período que ele fica afastado do gráfico, ele
deixaria de conter energia. Mas, porém, nesse período ele já faria toda aquela harmonização, né? Tipo assim, a grosso modo, né? Ia descarregar a energia no ponto e harmonizar o ponto. E hoje em dia a gente já sabe que esse tempo ele é muito mais extenso, né? Então já não tem mais essa barreira de horas, de dias, Não. já é uma coisa muito mais Eu, ampla. esse experimento que eu estou fazendo agora, a gente vai ter uma ideia melhor. A gente vai ter uma ideia da energia do cristal. Depois de acho que até o final do ano eu vou ter porque a gente tem que reproduzir bem esse experimento para bater o martelo com certeza, né? Mas com certeza a energia do cristal, fora do gráfico mãe, é uns 15, 30 dias sem perder a energia dele. Perfeito. Tá? Ele não perde mais energia tão facilmente. Mais o legal é a gente aprender a direcionar a energia dele para que você consiga melhores resultados. E para direcionar a energia dele, tem que entrar na filosofia que eles contêm. Então é isso aí quem está nesse bate-papo para o pessoal entender melhor, né? Fantástico. Podemos encerrar ou alguma coisa a mais? Se vocês quiserem Podemos, saber, se o pessoal não quiser perguntar mais nada, né? eu vi que tinha uns 30, já tem 20 e o som não vai batendo. Daqui a pouco tem 10, 5, fica os 3. Mas é isso aí, Raul. Te agradecendo então mais uma vez pela disponibilidade, por toda essa aula, né, todo esclarecimento também. E fica o convite já para a gente marcar uma próxima aí, né? E, assim, talvez abordar outros temas, outros assuntos, né? Uma coisa mais direcionada para a gente poder estar sempre enriquecendo e aproveitando melhor esses recursos que a gente tem, né? A gente tem que procurar em tudo seguir o caminho do meio. Nunca ser extremista. Isso que ensina a medicina chinesa. Tá? É muito, quando as pessoas não têm equilíbrio na mente, elas procuram seguir extremos. É por isso que na política nós temos o pessoal de esquerda, o pessoal de direita. As pessoas não sabem aprender, não conseguem caminhar no meio, porque a mente delas não tem equilíbrio. Então, o nosso objetivo é aprender a caminhar no meio. E, a partir do meio, ajudar as pessoas que estão no extremo a ficar no meio. Também. O que estraga são as polarizações. Né? É verdade. Tá bom, gente. Então, fiquem com Deus aí. Vamos despedir por aqui. Foi um prazer falar com vocês. Com Deus. Agradeço a todos aí a presença também, os que ficaram até agora, a sessão Corujão. Um abraço para todos e a gente se vê por aí. Tá bom. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, Margarida. Tchau, obrigada. Tchau, Margarida. Obrigado pela presença. Tudo de bom para vocês. Igualmente. Tchau. Muito obrigada, foi enriquecedor. Boa noite. Amém. Gratidão, professor Raul. Tchau. Obrigada, muito obrigada, viu? Foi muito bom. Muito obrigada. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite. Pessoal. Até. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal. pessoal. Obrigada, Marcos. Obrigada. Amém. Tudo de bom. Muito obrigada. Tchau. Um abraço. Tá.